Hello! Bom, vamos falar sobre o signo de Leão. Você sabia que você, mesmo não sabendo, ou mesmo não entendendo muito, tem também o arquétipo leonino dentro de si? Camila, como assim? Nós temos os 12 signos atuando em alguma área ou várias áreas da nossa vida. Se você quer saber mais sobre isso, antes de continuarmos, clica aqui para você já seguir o meu canal e dar um like nesse vídeo também para ajudar a distribuição. Bom, então vamos lá. Na astrologia para autoconhecimento, o mais legal e interessante é que ele te potencializa, ele te dá mais força para você entender o melhor dentro de você, de cada signo, e aquilo que você precisa lapidar. Por quê? Cada signo, ele comanda, né? Ele gerencia uma ou mais áreas da sua vida, tá? Então, na astrologia, a gente divide a vida em 12 partes, mas cada parte não fala somente sobre um tema, ele fala sobre vários temas, tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, relacionado ao arquétipo leonino. Então você tem sim o signo de Leão atuando. Então, se você não gosta do signo de Leão, sinto lhe dizer, você precisa integrá-lo o quanto antes na área que ele está comandando da sua vida. E como você faz para saber? Você pode ir lá gratuitamente no astro.com, é o site que eu gosto, que eu acho que ele é muito automático, ele tem muita coisa interessante. Então é bom você já ir se familiarizando. Se tiver dúvida, é só deixar aqui que eu vou responder. Vai lá no astro.com, se cadastra. Você vai precisar ter o horário correto do seu nascimento, tá? Onde você pode pegar esse horário? Na certidão de nascimento. Lá tem, então é bem simples. Feito isso, você consegue o acesso ao seu mapa e ver através de um símbolo escrito lá, leão. E eu vou falar o leão em cada perfil, em cada área, tá bom? Então, vamos lá para quem tem o sol em leão, né? Quando a gente fala que a gente é leonino, hoje eu vim bem leonina, né? Com um casaqueto vermelho e os cabelos ao vento, bem espontâneo e dinâmico. Leão, de todo signo tem um regente planetário, tá? Ou algum elemento astrológico. No caso de Leão, nada mais, nada menos é o Sol. Então, você, leonina, leonino, fala-se que você é leonino porque na hora que você nasceu, o Sol estava no signo de Leão. Assim como neste momento a gente tem o Sol neste signo. Então, quem tá nascendo agora é leonino, tá? Porém, a gente tem os outros 11, né, signos atuando em alguma área e provavelmente você, leonino, tem um outro signo no seu ascendente ou casa 1. Então, vamos lá. Fiz aqui uma colinha para não perder nada. Leão no ascendente. Lembrando que a casa 1, o que ela vai contar? A casa 1, ela fala sobre a nossa autoidentidade, é como a gente é visto, né? Principalmente à primeira vista, a primeira impressão. São características que a gente, se você acreditar em outras vidas, a gente já traz de experiência em outras vidas. Se você não acredita, pode ser também as características herdadas, não só fisicamente, né, da nossa ancestralidade, mas também os jeitos, trejeitos. Eu falo que tem coisas que a gente não entende, mas que hoje é comprovado, né? Por exemplo, olha, não sei de quem você puxou tal coisa, parece seu avô, seu bisavô, seu tataravô. E é exatamente isso que a gente puxou, dessa linha, né? Lá atrás, muitas vezes a gente traz vivências, traumas, bênçãos, físico, tá bom? Então, na casa 1 fala sobre tudo isso. Fala também, conta um pouquinho do nosso exterior.
Então, quem tem leão nessa casa, geralmente são pessoas vistas como líderes, como pessoas criativas, como uma pessoa referência, né? Aquela pessoa que chega já chegando, que sabe que é presença, né? Então tem todo esse poder pessoal bem trabalhado, tá? Além disso, é uma pessoa extremamente carismática, aparentemente, né? Generosa, empreendedora, tá? É, e tem uma força, então ela inspira, né? Tudo que ela é, a sua essência, e também tem uma força que você consegue sentir só de estar perto, né? Como eu falei, é uma liderança. Pode também ser uma pessoa com ascendente em leão, uma tendência um pouquinho mais dramática, tá? É, e assim, precisa de plateia muitas vezes, tá? Gosta de chamar a atenção, o foco, tá? Que mais? Vamos ver. E você que tem leão e o sol no ascendente, né? E o sol neste momento está falando com essa parte que eu comentei aqui, que representa a casa 1, é interessante você começar a se questionar: que imagem eu quero passar? Usar isso com consciência. Então, se você é uma líder ou um líder, usar que você tem essa presença, você inspira, você passa essa fortaleza, né? Então, como você pode usufruir de tudo aquilo que você já passa, né? Usar isso com muita mais propriedade, porque muitas vezes, onde a gente tem ascendente, a gente delega esse seu diferencial, né? Então, muitas vezes você é uma pessoa assim, só que você acha assim, mas é normal, todo mundo é, ou não reconhece isso em você. Então é importante que você faça uma pesquisa, né? Veja o que os outros acham sobre você e você pode surpreender se você não tiver leão bem integrado aí no seu ascendente, tá bom? A casa 2, na astrologia, antes de mais nada, aproveita e já dá um like aí, gente. Na astrologia, no nosso mapa, né, na circunferência, a gente tem 3 casas relacionadas a trabalho. Elas podem se confirmar as informações ou elas podem agregar sobre a sua profissão e dar aquela pincelada que você fala, uau, é comigo, tá? E a casa 2, ela vai falar sobre trabalho, mas com a face do dinheiro, tá? E como assim, Camila? E eu acho interessante, porque assim como em outras ferramentas, a astrologia também traz isso, que à medida que você entende a sua habilidade, o seu diferencial e põe à disposição do mundo, você vai ser beneficiado, agraciado com a prosperidade. Olha que bonito. E quem tem leão nessa casa, muito provavelmente não vai conseguir lidar com aquilo que não gosta de fazer. Então ele tem que ter muita paixão, ele tem que sentir importante, né? Tem que sentir a essência do negócio. Se ele não sentir que ele contribui de forma efetiva, clara e inspiradora, para ele não vai fazer sentido. Então, quem tem leão ali nessa casa, geralmente são grandes empreendedores ou pessoas com grande vocação empreendedora. Às vezes, eu já atendi muitos clientes que têm leão na casa 2 e são funcionários de grandes multinacionais ou de empresas em desenvolvimento e que eles são figuras importantes para desempenhar a função de líder ou para acompanhar essa mudança, né, inspirando outras pessoas. Então é bem legal isso, mas com grande instinto empreendedor. Então, quando eu dou a dica, eu falo assim: se você quiser empreender, tiver vontade um dia, o seu perfil é interessante para isso. E vai batendo as informações e vontades desses clientes. Então, veja aí se faz sentido para você, e se não, coloca aqui para mim. A casa 3 do mapa. A casa 3 do mapa fala sobre a comunicação. Outro ponto que ela fala é sobre a formação do nosso modo de pensar. Fala o que são as sinapses, né?
as conexões neurais que todos fazemos e elas formam um pequeno caminho. Esse caminho é a nossa forma, né, biológica traduzida de como a gente processa o nosso pensamento, a nossa visão de mundo, né? Ela fala também sobre conhecimentos variados e mais superficiais. Por isso a gente atrela essa casa a primeiro aprendizado, tá? Que mais? Também pode falar de relações com parentes e familiares próximos, mas exceto pai e mãe, então pode ser tios, primos, irmãos. E quem tem leão nessa casa? Pode ser, é uma pessoa que na hora que ela concebe o seu tipo de pensamento, já é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa também que ao formar ali o seu modo de pensar, ele já se coloca mais no centro, né? Então ele entende que precisa, ou deveria entender que ele, para ser melhor para o outro, ele precisa focar em si, no seu autodesenvolvimento, na sua autotransformação. Fica ligado nisso. Tem alto poder de persuasão, então ele tem o feeling ali, como ele é um líder nato ao pensamento, né? Ele consegue persuadir e trazer. Então, lembre-se, a astrologia para autoconhecimento, ela é interessante para você se ver naquilo e usar com sabedoria, com intenção, tá? Também, como eu falo da casa da comunicação, gente, quem tem leão ali, por favor, faça isso aqui, ó. Comunique com propriedade, com convicção, sendo líder, uma leoa ali, no tema que você definir e escolher, tá? Casa 4, ou fundo do céu. Essa casa é muito legal. Ela fala sobre o nosso lar. Olha que legal. Lar estrutural, físico, casa mesmo, ou também, que eu gosto bastante de falar, é sobre os nossos lares. Como assim, Camila? Nós temos 5 corpos, tá? Vem comigo. O físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual. Nessa casa, fala sobre o processo de nutrir esses 5 corpos. Além disso, fala sobre um pouquinho, né? Ele conta ali junto com outros elementos a nossa relação com a mãe e como vemos essa relação, né? Como vemos e enxergamos a nossa mãe, então é importante. Leão ali precisa encontrar suas raízes para despertar o seu poder pessoal. Muitas vezes, pessoas que têm leão ali, ela se debate muito na vida enquanto não entende esses valores, quando não se conecta ou não faz as pazes relacionado a esses valores. Por quê? Porque na família a gente não é só mar de rosas, né? A gente tem os nossos altos e baixos. E como a gente enxerga isso, enxerga a nossa vida, enxerga o outro e lida com tudo isso, para quem tem leão ali, geralmente é o grande brilho, né? Brilho, ou pode murchar um pouquinho. Muitas vezes também quem tem leão ali se torna referência. Então, é uma família flat, né? Então tem uma família assim padrão, todo mundo, de repente vem quem tem leão ali, que muda tudo, que sai. Então, se é uma família humilde, aquela pessoa que vai brilhar, só que ela ainda, né? Então, por isso que é bom fazer as pazes para você poder, né? A constelação também fala muito isso, de você poder sair para o mundo e trazer ali a sua contribuição com novidade, que todo sistema familiar clama, implora por novidades no sistema, tá? Geralmente tem laços fortes, então para isso tem mais generosidade com a sua família ou é convidado a trabalhar isso, depende, claro, de outros planetas que estiverem ali, sempre em qualquer casa. Isso é de modo geral, tá, pessoal? A mãe, a visão sobre a mãe. Pode ser brilhante, né? Uma mãe brilhante, uma mãe leonina, com arquétipo leonino, extravagante, ou uma mãe egocêntrica, uma mãe que, tipo assim, não liga muito pro filho, ou finge que não liga pela visão do filho, tá?
Porque uma mesma mãe que tem vários filhos, se você fizer uma pesquisa, muito provavelmente cada um tem uma visão sobre a mãe. Então, resumidamente é isso na casa 4. Casa 5 é uma casa poderosa, porque é a casa natural do signo de Leão, tá? Vou ter mais conteúdos que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas de maneira geral, Leão gosta de estar nessa casa. Então, ele reina, né? E é uma casa que fala do quê? Dos hobbies da vida, dos prazeres, da paixão. Olha o vermelho aqui. Da paixão, né? A gente também chama essa casa de palco da vida. É uma casa que você fala, puxa, vale a pena viver. É para isso que eu vim nessa vida, nessa dimensão, para sentir o que essa casa quer me dizer. Então, Leão ali, ele sabe os prazeres, ele veio para contribuir e se divertir, tá? Outro ponto, que é uma casa que fala de crushes, de inícios de relacionamento. Eu falo com propriedade, não sei se tem algum autor que também fala isso, eu nunca li, então eu falo que é de a minha autoria, se tiver pode deixar aqui, mas eu falo que é a casa do auto-amor. Como assim, Camila? Porque, eu sou psicanalista, terapeuta, né? Então eu posso falar sobre isso. Quando no processo inicial de um relacionamento, a gente projeta, né, naquela outra pessoa, a nossa expectativa, o que tem aqui dentro, ou de ideal, né? Enfim, de relacionamento, de relação pai e mãe, ou de uma figura ilusória, ou também de algo que precisa ser desenvolvido, encarado, escancarado e vem em forma de relacionamento. Então, provavelmente você veja eu falando muitas vezes assim do alto amor no início da relação. É uma projeção, né, daquilo que a gente quer. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente fala, nossa, essa pessoa nada a ver do que eu tinha pensado, imaginado, porque aí você começa, a gente tem um estágio chamado limerência, né, agora eu não vou lembrar o nome da autora, mas na psicologia fala estado de limerência, que pode durar de 6 meses até quase 3 anos, que é esse véu de Maia, né, na nossa cabeça, que é uma projeção daquilo que você quer. Então, você olha para a pessoa, você não vê a pessoa, você vê o que tá aqui dentro de você. Aí, depois que acaba esse período, você fala, nossa, todo mundo me falou, ou como eu não enxergava. Então, a famosa casa 5. Quem tem leão ali, geralmente é atraído por pessoas que têm esse poder pessoal muito bem ativado, muito bem ativo. São pessoas que se divertem de uma maneira criativa, gostam também, e é interessante fazer, inclusive, teatro, tá? Tem esse entusiasmo com a vida, gosta de falar sobre tudo, é curioso, né? Tem uma boa autoexpressão, é esportista, se movimenta muito, e isso é muito importante para quem tem leão ou algum signo de fogo nessa casa, praticar atividade física e esporte, tá? Casa 6, resumidamente tudo isso. Casa 6, lembra que eu falei que na astrologia nós temos 3 casas ligadas a trabalho? A casa 6 é a segunda casa, só que tem a face da rotina, tá? Do dia a dia. Além disso, ela fala da saúde também. E não podia ser diferente, um pouquinho ali do como é o nosso dia a dia. Pois bem, quem tem leão também nessa casa, não, assim como na casa 2, né, dificilmente vai fazer, na sua rotina, ele tem que gostar da sua rotina, tá? Independente se é empreendedor, se é numa empresa privada ou empresa pública, ele tem que ver sentido no dia a dia dele. Ele tem que fazer, então ele tem que acordar todos os dias com muita paixão, muito envolvimento, né? Tem que ter nesse dia a dia liderança. Ele tem que ele tem que sentir assim, se eu não for, a casa vai cair. O mundo precisa de mim. Quem tem leão ali geralmente é isso, né? E o grande toque que eu falo é trabalhe com seu projeto, independente se é paralelo ou exclusividade, tá? Porque é ali que você vai ver grande energia sendo depositada, fluida e voltar para você. Então, isso é extremamente importante.
Vamos para casa 7, a casa do mozão. Casa 7, casa do mozão, do casamento. Lembra que eu falei casa 5, os crushes, início de relacionamento? Casa 7, aquilo evoluiu e chegou no relacionamento mais sério, mais envolvente, com casamento, com intenção de casamento, ou aquelas pessoas que moram junto, no caso eu. E que também se intitulam como casados, né, no união estável, uma casa também que fala de parcerias de negócio, sociedade, tá bom? Geralmente, quem tem leão ali é casado com um mozão, com uma mozão, referência em algum assunto. Olha que interessante, fazendo um parêntese ali, o meu mozão, o meu baby, ele tem leão nessa casa. Então eu tenho grande chance de ser famosa, gente. Brincadeiras à parte, mas mais ou menos isso. Geralmente ele se sente atraído por uma pessoa que seja referência de algum tema, que ele veja, nem que seja pelo olhar dele, mas que ele sinta que aquela pessoa é envolvida, é comprometida, sabe do que tá falando, se aprofunda e que veja, assim, uma verdadeira líder naquele tema. Olha que legal. Outro ponto é que essas características também se expandem para as possíveis sociedades. Então, se você tem leão nessa casa, busca essas características para você formar parcerias, tá bom? Que mais? Outro ponto importante para o tema mozão, que é um dos temas mais acionados aqui nos meus atendimentos. Ai, meu mozão, como que é? Como que não é? Se você quer saber se é a pessoa certa, né? Não precisa ter o signo de leão, mas você vai sentir que essa pessoa te eleva ao ponto de você sentir que você está no palco. Se você está invertendo, ou seja, sendo menos para colocar aquela pessoa sempre em evidência, respira. Veja se aquela pessoa te incentiva. Então, se você tem leão, se você tem um mozão, uma mozona aí, que te incentiva, que acha o seu diferencial, que fala, você já viu que você é assim? Então, você está com a pessoa certa, tá? Claro que sempre lembrando que a gente tem outros aspectos que podem dar ou minimizar um pouco essas características que eu tô falando, tá? A casa 8. A casa 8 é a casa da transformação. Se fosse para resumir a casa 8, eu falaria que ela é a casa da transformação, a casa da sexualidade, a casa da herança, a casa da morte, tá? E a casa também da avó. Quem tem leão ali? Quem tem leão nessa casa não é opcional o autoconhecimento. É a casa do ocultismo também. Então, assim, se prepara, vá se conhecer, vai se entender e isso é constantemente, tá? Porque você veio para ser a líder da sua transformação. Então, se você acha que você que tem leão na casa 8 está apagada, desanimada, que está passando por um processo difícil, olha, busque a sua força interior. Porque se você não passar por essa transformação, ninguém vai mais passar. Porque quem tem leão, onde a gente tem leão, a gente... Uau! Tá? Eu tenho leão aí. E eu falo... a vida inteira transformação, um dia vale um vídeo, vale um material para falar sobre isso, tá? Então, assim, a gente veio para mergulhar na autotransformação, no estudo, né? Eu comecei assim. Então, comecei vendo sobre mim e gostei tanto sobre o autoconhecimento que fui fazer pós-graduação, especializações, outros cursos para estar aqui hoje falando com vocês. Casa 9. A casa 9 fala do ensino superior, o ensino mais profundo, aquele que você escolheu para ser a mestra, tá? Fala também de valores e de religiosidade, que é diferente de espiritualidade. Então, fala um pouco de religião ali. Leão ali. Você provavelmente goste de temas para ser líder, né? Para falar daquilo também com propriedade.
com bastante entusiasmo para estudar, para ser referência naquilo. Outro ponto, para quem tem leão na casa 9, porque a casa 9 fala também de relações exteriores, né, de outros países ou de uma viagem mais longa. Então, para você fazer cursos relacionados a desenvolvimento pessoal, tá? Se aprofundar um pouco nesse tema para você conseguir expandir a sua essência, tá? Resumidamente é isso. A casa 10 em Leão. Gente, a casa 10 é a terceira casa ligada a trabalho, mas é a casa da bênção. É a casa do reconhecimento ligado a trabalho. E bem, se Leão é o arquétipo do quê? Do líder, do vencedor, da referência, já é meio caminho andado o Leão ali, né? Em todas essas casas também, se você tiver o Sol, dá pra gente fazer ali uma analogia e dar uma pinceladinha ali na sua essência também. Então, se você é leonino e tem o Leão na casa 10, que o seu Sol está ali, babado, babadeira. Muito legal, muito importante que você faça o seu mapa para integrar e fazer assim a carreira de sucesso, tá? Outra coisa, casa 10, assim como o fundo do céu, né, casa 4, é lar e relação mãe, o meio do céu, a casa 10, é sucesso profissional ou propósito, né, ou reconhecimento e relação com o pai. Olha que interessante. Então, assim, para você não tem outra alternativa. Você busca notoriedade, você busca ser o centro das atenções. Para você, isso é o reconhecimento. Nem que nem tenha tanta quantidade monetária. Para você, o valor, esse reconhecimento, é a pessoa ouvir você falar, é a pessoa enxergar você como referência, né? Sua busca, seu sentimento de satisfação tá mais atrelado a isso. Relação com o pai, você pode ver no pai esse líder, você pode, inclusive, reproduzir alguns pontos do seu pai, né? Então, interessante ver até que ponto que isso eleva, até que ponto isso te deixa ancorado, e um ancorado que eu digo mais travado, né? Então, isso é importante ver, e uma constelação aí, no caso, seria perfeito. Vamos para a casa 11. A casa 11 é uma casa de grupos, de amigos, do coletivo, uma casa humanitária, uma casa de voluntariado. Então, você como um leão nessa casa, o que eu oriento? Lidere um grupo para um trabalho voluntário ou grupos de exercício físico, bem legal também. Bastante atletas em grupo, sabe? Tipo futebol, basquete, vôlei, tem leão nessa casa. O que mais eu coloquei aqui para não esquecer? Líder em projeto humanitário e vitalidade, criatividade em grupo também. E para finalizar, a casa 12, casa da espiritualidade, a casa do inconsciente, a casa dos sonhos. E essa casa, diferente da casa 9, que fala de religião, essa casa é muito legal porque ela é uma casa extremamente sensível, que já passou do nível da religião, ela é do nível espiritual. É uma casa que não há julgamentos, há o verdadeiro amor, o amor mais sublime, a oitava superior de Vênus ali, né? Muito legal. E é uma casa que fala da confiança, quem tem leão, né? Confiar na sua intuição, na sua sensibilidade, no seu poder de atrair liderados. E para trabalhar bastante o seu poder pessoal. Quando eu falo, eu até faço o gesto aqui, é porque aqui, região do estômago, fala do chakra do poder pessoal, né? E então você veio para trabalhar esse ponto, tá bom? E conectar, porque à medida que você for trabalhando isso em você, você vai se conectar com a sua essência, com a sua vitalidade e com o seu propósito. Olha que legal. Bem legal, né? Bom, é isso. Falei rapidamente sobre leão em cada casa, em várias áreas. Espero que você se veja. Qualquer dúvida, deixa aqui. Inscreva nesse canal, porque eu vou trazer bastante conteúdo e conteúdo aplicável na vida real. Beleza?
Então é isso, Camila Ribota. E se você quiser, eu vou ficar muito feliz de você compartilhar esse vídeo para muito mais pessoas terem acesso e verem que a astrologia não é só signos, horóscopo. Aliás, ela é infinitamente maior e muito mais útil para o processo de autoconhecimento e autotransformação, tá bom? Super beijo!